O México é uma república constitucional federal localizada na América do Norte. O país faz fronteira ao norte dos Estados Unidos da América e ao sul e ao oeste do Oceano Pacífico, a sudeste pela Guatemala, Belize, ao Mar do Caribe e ao leste do Golfo do México. Seu território abrange quase 2 milhões de quilômetros quadrados, sendo o quinto maior país das Américas e o 14º maior país do mundo. Sua população é estimada em 123,7 milhões de habitantes, sendo o 21º mais populoso do mundo e o mais populoso da Hispanofônia, países que falam espanhol. O México é uma das maiores economias do mundo, sendo também uma potência regional. O México é considerado um país recentemente industrializado em uma potência emergente. A nação tem o 13º maior PIB nominal e o 11º maior PIB por paridade de poder de compra. Sua economia está fortemente ligada ao dos seus parceiros do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Economia mexicana. Durante a década de 1940, a estabilidade política, os recursos naturais e a influência de capitais americanos possibilitaram o crescimento da economia mexicana, juntamente com o crescimento da população e a intervenção estatal no sistema produtivo. Na década de 1960, são estatizados setores como o do petróleo, explorado pela Pemex, estatal criada em 1938, e o da energia elétrica. A partir da década de 1970, os maiores componentes das exportações passaram a ser petróleo, gás natural e seus derivados. Seus principais parceiros de importação são os Estados Unidos da América, República Popular da China, Japão e entre outros países como Canadá, Espanha e Brasil. Seu principal parceiro de importação é os Estados Unidos da América. O México importa produtos como máquinas industriais, produtos de aço, equipamentos agrícolas, elétricos, autopeças, aviões e peças de aviação. E exporta produtos manufaturados, petróleo e derivados, prata, frutas, verduras, legumes, café e algodão. Problemas sociais mexicanos. O México sofre alguns problemas sociais, sendo os principais de desigualdade social, problemas de saúde pública, nível de educação da população e acesso ao ensino. Outro dos grandes problemas sociais do México é a violência, principalmente em função do tráfico humano e do narcotráfico, que se instalou-se no país, ainda mais na região de fronteira com os Estados Unidos da América. Outros problemas que valem ser lembrados são a corrupção e a justiça. O México foi considerado o segundo país com pior administração desde o poder na América do Sul. Enquanto à corrupção, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico observa que o México é o país membro da referida organização como um país de alta corrupção. Isso também afeta muito a existência de grande desconfiança de instituições públicas e partidos políticos. A geografia do México. A superfície do território mexicano é de 1.964.375 km², sendo destes 5.127 km correspondem a território insular. É o 14º maior país do planeta e faz fronteira com os EUAs a norte e com a Guatemala e Belize na região sudeste. O México é banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico. 70% de seu território é formado por regiões montanhosas, porém que não ultrapassam os 3.000 metros de altitude, e o restante por planícies. O México tem uma grande diversidade de climas, que são bastante influenciados pelo relevo
e pela presença de oceanos acima citados. Há regiões como no estado de Chihuahua, onde ocorrem temperaturas de menos 20 graus Celsius, e no deserto de Sonora, a temperatura pode chegar a 45 graus Celsius. Existem no México três grandes conjuntos hidrográficos. São eles a Bacia do Atlântico, a do Pacífico e as bacias sem saídas para o mar do Altiplano. O Rio Bravo é o mais longo, sua extensão é de 3.034 quilômetros e é a fronteira com o Zewa. O rio Usumacinta marca a divisão com a Guatemala. O México deve aos rios Sonora, Mayo, Fuerte e Yaqui a próspera agricultura da região noroeste.